O sol poente de Setúbal tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse a sangrar em tons de saudade. Ana sentiu o coração apertar-se ao ver Sofia, a sua aluna mais brilhante, de pé na beira do cais, o vento salgado a bagunçar-lhe os cabelos castanhos ondulados. Professora, por favor, não me deixe ir embora sem uma resposta, murmurou Sofia, a voz embargada, enquanto uma lágrima solitária escorria pelo seu rosto, caindo no mar como uma ofrenda aos deuses do fado. Ana estendeu a mão, mas era tarde. O passado, esse fantasma implacável de Setúbal, acabara de atracar no porto da sua alma, trazendo consigo o eco de uma traição que julgava enterrada para sempre. Setúbal, a cidade das águas vivas e das saudades eternas, erguia-se como uma amante ciumenta ao redor delas. As ruas empedradas do centro histórico, ladeadas por casas de azulejos azuis e brancos que contavam histórias de navegadores e pescadores, pareciam sussurrar segredos antigos. Ana, com os seus 38 anos, era professora de literatura portuguesa no Liceu de Setúbal, uma mulher de presença serena, com olhos castanhos profundos como o sado ao amanhecer e um sorriso que raramente se abria por completo, como se guardasse um luto perpétuo. Vinda de uma família de vinicultores da península de Setúbal, onde as vinhas de moscatel se entrelaçavam como amantes proibidos, Ana crescera entre o cheiro terroso das uvas e o som das ondas que batiam nas falésias de Troia. Mas o seu coração, esse, fora moldado por uma paixão que a família nunca perdoara, um amor por outra mulher, na juventude, que terminara em escândalo e exílio emocional. Sofia, aos 18 anos recém-completados, era o oposto, um furacão de luz e curiosidade. Filha de imigrantes cabo-verdianos que se estabeleceram em Setúbal para trabalhar nos estaleiros navais, Sofia herdara a pele morena da mãe e o fogo poético do pai, que lhe recitava Camões à noite. No liceu destacava-se como uma estrela, as suas redações sobre os Lusíadas eram hinos à liberdade e as suas intervenções em aula, cheias de referências a fado e morna, faziam os colegas invejarem a sua eloquência. Mas por trás da fachada confiante, Sofia carregava o peso de uma solidão que só Ana parecia compreender, a de ser mulher, que era, num mundo que ainda olhava de soslaio para o amor que não seguia o roteiro tradicional. Tudo começara meses antes, numa aula de outono chuvoso. Ana, de pé perante a turma, recitava os versos de Fernando Pessoa, Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Os seus olhos, por um instante, cruzaram-se com os de Sofia e algo se acendeu, um vislumbre de reconhecimento, como se as almas delas se houvessem encontrado nas margens do Tejo séculos atrás. Depois da aula, Sofia aproximou-se da secretária, o caderno apertado contra o peito. Professora, o que significa amar alguém que o mundo não aprova? Como nos heterónimos de Pessoa? Ana hesitou, o ar da sala carregado com o aroma de café da máquina do corredor. Significa ser fiel a si mesma, Sofia. Mesmo que doa como o fado de Amália. Daquele dia em diante, as conversas estenderam-se para além das paredes do liceu. Encontros casuais no mercado do Livramento, onde compravam moscatéis doces e sardinha assada, embrulhadas em jornais que cheiravam a mar. Passeios pela Avenida Luísa Todi, com as palmeiras a balançar ao vento, falando de Saramago e de Sofia de Melbreiner, de como a poesia podia curar as feridas da identidade. Sofia confidenciou a Ana o seu medo de vir a ser como mãe, presa num casamento sem paixão, e Ana, num raro momento de vulnerabilidade, falou do seu passado, o amor por Marta, a sua primeira namorada, uma artista de Lisboa que a abandonara por pressão familiar. Deixando-a com o coração em farrapos e a família a rotulá-la de pecadora. Eu não sou como elas, Ana. Eu não fugiria, disse Sofia uma noite, enquanto caminhavam pela praia de Galapos, os pés afundando na areia fria. O mar sussurrava promessas, e pela primeira vez, Ana permitiu-se tocar a mão de Sofia, um gesto leve, como uma brisa de levante. O beijo veio dias depois, num café escondido no bairro operário de Faralhão, onde o cheiro de pastel de nata se misturava ao fumo de cigarros. Foi um beijo tímido, cheio de perguntas não ditas, mas que selou um pacto silencioso. Elas eram uma história em construção, tecida com fios de fado e esperança. Mas Setúbal, com a sua alma de porto, não perdoava segredos. O triângulo amoroso surgiu como uma onda traiçoeira. Inês, a colega de Ana no liceu, uma mulher de 40 anos com cabelos ruivos flamejantes e um riso que ecoava como o sino da Igreja de Jesus, sempre invejara a serenidade da amiga. Divorciada, com uma filha adolescente, Inês via em Ana não só uma confidente, mas um farol num mar de solidão. Tu mereces alguém que te veja de verdade, Ana, dissera Inês certa vez, após uma garrafa de vinho tinto da região, as mãos demorando-se um pouco demais no braço de Ana. Quando Inês descobriu os encontros com Sofia, por um bilhete esquecido na mala de Ana, com as iniciais S e um coração desenhado, o ciúme transformou-se em veneno. Inês não confrontou Ana diretamente. Em vez disso, sussurrou venenos no ouvido de Beatriz, a irmã mais velha de Ana, que regressara a Setúbal após anos em Lisboa, fugindo de um divórcio amargo. Beatriz, com os seus 50 anos e o temperamento de uma tempestade do Atlântico, sempre fora a guardiã da família. Criada na tradição católica das procissões de Nossa Senhora de Graça, via o amor de Ana por mulheres como uma mancha na honra dos Ribeiro, vinicultores que orgulhavam-se de raízes lisboetas misturadas com o sal de Setúbal. A tua irmã está a corromper uma miúda, Inês? Isso é escândalo, exclamou Beatriz, os olhos faiscando como as luzes dos barcos no porto. O passado familiar voltou como um vendaval. Beatriz, que Ana não via há anos, apareceu à porta da casa de Ana no bairro de Santa Maria da Graça, uma moradia modesta com varanda virada para o estuário. Eu sei tudo, Ana. A Sofia, a aluna. E agora Inês diz que tu estás a brincar com o fogo.
Lembra-te do que aconteceu com a Marta, perdeste a família por causa dela. Não vais arrastar-nos de novo para o lamaçal. Ana sentiu o chão tremer. As memórias inundaram-na. O pai, o velho Joaquim, a expulsá-la da casa na Quinta do Bonfim após descobrir as cartas de Marta, a mãe, chorando em silêncio enquanto rezava o terço, o irmão, que cortara laços para proteger a reputação. Beatriz, isso foi há 20 anos. Eu mudei. Sofia. Ela é diferente. Mas Beatriz não ouvia. Telefonou para o diretor do liceu, insinuando um comportamento impróprio que poderia custar o emprego a Ana. E pior, confrontou Sofia na saída da escola, as palavras como facas. Ele é a tua professora, miúda. Isso não é amor, é ilusão. A família dela nunca aceitará uma como tu, uma mestiça sem raízes. Sofia, ferida no orgulho, correu para os braços de Inês, que a esperava com um ombro falso e um copo de vinho. Eu entendo-te, Sofia. Ana é complicada, presa ao passado. Eu posso dar-te o que ela não dá, estabilidade, sem dramas. O mal-entendido instalou-se como a névoa matinal no Sado. Sofia, confusa e magoada, começou a evitar Ana nas aulas, os olhares desviados como setas envenenadas. Ana, atormentada pelo regresso de Beatriz, que se instalara na casa para salvar a irmã, mergulhou num poço de dúvida. Será que Inês tem razão? Estou a destruir a vida dela, confidenciou a si mesma, enquanto passeava sozinha pelas falésias de Sesimbra, o vento a levar as suas lágrimas para o mar. Inês, vendo a oportunidade, aproximou-se de Sofia com gestos subtis, um jantar em casa, com bacalhau à brás e histórias de viagens a Évora, onde o amor verdadeiro não conhecia barreiras. Sofia, vulnerável, deixou-se envolver, um beijo trocado num momento de fraqueza, que Inês interpretou como vitória. O clímax irrompeu numa noite de festival em Setúbal, durante as festas de Santo André. As ruas fervilhavam com ranchos folclóricos, o ar carregado de cheiro a churrasco de sardinhas e o som de concertinas. Ana procurava Sofia na multidão, o coração aos saltos, quando a viu, de braço dado com Inês, rindo sob as luzes coloridas das barracas. Beatriz, ao lado de Ana, murmurou, vês? Eu avisei-te. Ela traiu-te, como a Marta. O mundo de Ana desabou. Correu para longe, as lágrimas misturando-se ao suor, até ao porto abandonado, onde se sentou num banco de madeira apodrecida, o mar rugindo como o seu peito partido. Sofia, sentindo o peso da culpa, escapuliu-se de Inês e procurou Ana. Encontrou-a ali, encolhida, o rosto iluminado pela lua cheia. Ana, por favor. Foi um erro. Inês disse que tu estavas com outra, que o teu passado te prendia. Beatriz. Ela me disse coisas horríveis. As palavras saíram em catadupa, misturadas com soluços. Ana ergueu o olhar, os olhos vermelhos. E se for verdade, Sofia? E se eu for só uma sombra do que fui? A minha família. Elas voltaram para me lembrar que o amor como o nosso é um luxo que Setúbal não permite. A reconciliação veio devagar, como o nascer do sol sobre o estuário. Sofia pegou na mão de Ana, fria como o granito das falésias. Então vamos construir nosso próprio porto, Ana. Sem triângulos, sem fantasmas. Eu amo-te, não a professora, não a mulher da família Ribeiro. A ti, inteira. Elas falaram até o amanhecer, desfiando as mentiras de Inês e Beatriz. Inês, confrontada por Ana no dia seguinte, confessou ciúme. Eu só queria ser vista, Ana. Mas feri-vos às duas. Partiu para Lisboa, deixando uma carta de desculpas que Ana queimou no fogão, simbolizando o fim de um capítulo. Beatriz, porém, era mais dura. A família reuniu-se na Quinta do Bonfim, sob as vinhas carregadas de uvas maduras. O pai, agora idoso e frágil, segurou a mão de Ana pela primeira vez em anos. Filha, eu errei. O medo de perder-te fez-me perder-te 2 vezes. Se Sofia te faz feliz, então ela é da família. Beatriz, relutante, acabou por ceder, tocada pela determinação de Sofia, que recitou um poema de Florbela Espanca sobre o amor livre, com a voz trêmula mas firme. O outono em Setúbal desdobrava-se como um manto de folhas douradas sobre o estuário do Sado, onde os golfinhos dançavam em harmonia com as gaivotas. Ana e Sofia, agora inseparáveis, passeavam pela reserva natural do estuário, os pés afundando na lama fétida que cheirava a vida primordial. Sabes, Ana, aqui sinto-me em casa. Como se o mar me contasse histórias da minha avó em Cabo Verde, disse Sofia, colhendo uma concha polida pelo tempo. Ana sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas, e beijou-lhe a testa. Mas a paz era frágil, como o vidro dos candeeiros de filigrana nas festas populares. Inês, apesar da partida, deixara sementes de dúvida. Sofia começou a receber mensagens anónimas no telemóvel, fotografias antigas de Ana com Marta, tiradas de álbuns familiares que Beatriz devia ter partilhado. Ela nunca te dirá a verdade sobre o que fez, lia-se numa. Sofia, com o coração apertado, confrontou Ana numa tarde chuvosa, no café Chopana, onde o aroma de broa de milho se misturava ao vapor das chávenas de chá de limão. Quem era ela de verdade, Ana? A Marta. Matou-te por dentro? Ana baixou a cabeça, as mãos tremendo ao redor da chávena. Marta era o meu erro de juventude, Sofia. Eu era nova, rebelde.
Ela prometeu-me o mundo, mas quando a família descobriu, fugiu para Paris com outra. Deixou-me sozinha para enfrentar o julgamento. Mas contigo. É diferente. É real? Sofia acreditou, mas o veneno infiltrara-se. Nos dias seguintes, as aulas tornaram-se tensas. Sofia, sentada na primeira fila, desviava o olhar quando Ana falava de amor em Essa de Queiroz. O amor é uma ilusão burguesa, murmurou ela uma vez, autossuficiente para a turma ouvir. Ana sentiu o golpe como uma lança. Após a campainha, chamou à sala dos professores, o ar carregado com o cheiro de giz e livros velhos. O que se passa, Sofia? Estamos a regredir? Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Eu tenho medo, Ana. Medo de ser a segunda. E se o teu passado voltar e me engolir? Para reacender a chama, Ana planeou uma surpresa, uma viagem de fim de semana com porta, a terra das praias virgens e das casas de cortiça. Alugaram uma casa modesta, com varanda virada para a duna, onde o mar lambia a areia como um amante paciente. Na primeira noite, sob um céu estrelado, Ana preparou um piquenique com queijos da Serra da Arrábida e vinhos de azeitão. Lembra-te do que Pessoa disse, tudo vale a pena se a alma não for pequena. O meu passado não me define, Sofia. Tu sim? Elas dançaram ao som de um fado tocado num rádio antigo, os corpos colados num ritmo lento, cheio de promessas. O beijo que se seguiu foi profundo, mas casto, um selo de almas, não de corpos. De regresso a Setúbal, o idílio foi interrompido por um telefonema de Beatriz. Ana, o pai está mal, vem à quinta. E traz a miúda, ele quer conhecê-la. Sofia, nervosa, vestiu-se com o seu melhor vestido florido, inspirado nas rendas de bilros das pescadeiras de Setúbal. A quinta do Bonfim erguia-se imponente, com as vinhas estendendo-se como tapetes verdes até ao horizonte. O pai de Ana, Joaquim, estava na varanda, numa cadeira de vime, o rosto sulcado como a casca das sobreiras. Então tu és a que conquistou a minha Ana, disse ele, a voz rouca como o vento no mastro. Sofia, ajoelhando-se, pegou-lhe na mão calejada. Eu amo-a, senhor. Como o mar ama a terra, às vezes com fúria, mas sempre fiel. Joaquim riu, um riso seco. Bem dito, rapariga. Agora, prove este moscatel. É como o amor, doce, mas com um travo amargo. Beatriz observava de longe, os lábios apertados. Apesar da trégua, o ressentimento fervia. Numa conversa privada com Ana, sussurrou, estás a iludi-la, mana. Uma aluna? Isso acaba mal. E se Inês contar à imprensa local? Setúbal é pequena. Ana enfrentou-a pela primeira vez, chega, Beatriz. O teu medo não é pela família, é pelo teu próprio vazio. Deixa-nos viver. A irmã calou-se, mas os olhos prometiam tormenta. O conflito escalou quando Sofia ganhou uma bolsa para estudar em Lisboa, na Universidade Nova. É a minha chance, Ana. Mas... e nós? As noites tornaram-se discussões sussurradas na cama de Ana, o quarto iluminado por uma lamparina que projetava sombras dançantes nas paredes caiadas. Vai, Sofia. O amor não prende, liberta. Mas no fundo, Ana temia o abismo. Lisboa, com as suas luzes ofuscantes, poderia roubar-lhe Sofia como o mar rouba as conchas. Inês, de volta inesperadamente para uma visita à filha, viu a oportunidade. Encontrou Sofia sozinha no liceu, a preparar a mudança. Ele está a sabotar-te, Sofia. Eu sei de cartas antigas, Ana ainda escreve para a Marta. Eu posso ajudar-te em Lisboa, tenho contactos. Sofia, exausta, deixou-se convencer por uma noite. Aceitou um jantar de despedida, onde o vinho de Douro fluiu como mentiras. O beijo que Inês roubou foi breve, mas suficiente para Sofia se arrepender e fugir, chorando pela marginal até à casa de Ana. Ana, acordada pelo bater à porta às 2 da manhã, abriu para encontrar Sofia encharcada e destruída. Eu traí-te. Com ela. Não por amor, mas por dúvida. Perdoa-me? Ana sentiu o mundo ruir pela segunda vez, mas em vez de raiva, veio compaixão. Abraçou-a, o corpo tremendo. Todos erramos, minha amor. O fado ensina-nos isso, a dor precede a redenção. Passaram a noite a falar, desenterrando as raízes do medo, o racismo subtil que Sofia enfrentava em Setúbal, o peso da tradição que Ana carregava. A vindima na península de Setúbal era um ritual sagrado, um hino à terra que unia gerações em suores e risos. Ana e Sofia juntaram-se à família na Quinta do Bonfim, as mãos manchadas de sumo púrpura enquanto colhiam as uvas moscatel, doces como beijos proibidos. O sol batia impiedoso, mas o ar vibrava com canções alentejanas cantadas pelos trabalhadores, vozes roucas que falavam de amores perdidos e reencontrados. Vês, Sofia? É assim que se faz vinho, pisando o que dói até virar néctar, disse Joaquim, guiando as mãos dela nas cubas de pedra. Sofia riu, o som leve como o vento do levante, e por um momento, o triângulo parecia um sonho distante. Mas Beatriz tramava nas sombras. Descobrir as mensagens anónimas, na verdade, enviadas por ela própria, usando um telemóvel pré-pago comprado no mercado negro do Porto. O seu motivo era puro veneno, ciúme de ver Ana feliz, inveja de uma vida que ela própria negara a si mesma ao casar com um homem ausente.
Se eu sofri, ela também há de sofrer, murmurava para si, enquanto rezava na capela da quinta, às velas tremulando como sua alma instável. Contactou Inês em segredo, vem cá. Acaba o que começaste. Inês, ainda magoada pelo adeus forçado, aceitou, não por amor, mas por vingança. O reencontro das três aconteceu por acidente, ou destino cruel, durante a feira de vinhos de Setúbal. O pavilhão central, decorado com guirlandas de videiras, ecoava com toasts e risos. Ana e Sofia provavam um tinto encorpado, os copos tilintando como promessas, quando Inês surgiu, elegante num vestido verde-oliva que evocava as oliveiras da Arrábida. Que coincidência deliciosa, disse ela, os olhos fixos em Sofia. Beatriz, ao lado, fingia surpresa. Sofia congelou, o copo tremendo na mão. Ana sentiu o ar rarear, como antes de uma tempestade. Que queres aqui, Inês? Perguntou Ana, a voz baixa mas firme, como o batuque de um tambor fado. Inês sorriu, um sorriso afiado como o facalhão dos vindimadores. Só vim brindar ao amor verdadeiro. Sofia, lembra-te da nossa conversa em Lisboa? Eu arranjei-te um estágio na editora, sem dramas familiares. Sofia corou, os olhos baixando para o chão de azulejos. Beatriz interveio, vês, Ana? A miúda merece melhor que segredos e escândalos. O salão pareceu encolher, olhares curiosos virando-se para elas. Ana explodiu, anos de contenção rompendo como uma presa. Basta. Vocês duas, as guardiãs do meu inferno. Inês, o teu amor é posse disfarçada. Beatriz, o teu é medo envenenado. Sofia, decide agora, ficas comigo ou vais para o porto seguro delas? O silêncio caiu como uma rede de pesca. Sofia, com lágrimas nos olhos, pegou na mão de Ana. Eu fico. Porque o nosso amor é como este vinho, feito de terra dura, mas puro no final. Inês recuou, o rosto pálido. Beatriz, furiosa, virou-se e saiu, o eco dos saltos como tiros. A traição de Beatriz revelou-se dias depois, quando Ana encontrou o telemóvel escondido na casa da irmã. As mensagens, o contacto com Inês, tudo exposto como uvas maduras ao sol. Confrontou-a na igreja de Jesus, durante uma missa matinal, o incenso misturando-se ao cheiro de maresia que entrava pelas janelas abertas. Porquê, mana? Para que destruir o que construí? Beatriz caiu de joelhos, o rosário escorregando das mãos. Eu invejava-te. O teu amor é livre, o meu foi prisão. Perdoa-me, Ana. Eu era o fantasma, não o teu passado. O perdão veio devagar, mediado por Joaquim, que reuniu as filhas na varanda da quinta ao pôr do sol. A família não é perfeita, mas é o que temos. Beatriz, aprende a soltar. Ana, ensina-a. Sofia, presente como uma ponte, recitou um excerto de mensagem de Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. As palavras uniram-nas, lavando as feridas com sal de lágrimas e mar. Enquanto Sofia preparava a mudança para Lisboa, Ana decidiu segui-la, não como sombra, mas como parceira. Pediu transferência para uma escola na capital, abrindo mão da segurança de Setúbal por um futuro incerto. Vamos construir o nosso ninho no Tejo, disse Ana, embalando Sofia nos braços numa noite de estrelas cadentes sobre a Serra da Arrábida. O mal-entendido, que quase as destruíra, tornara-se lição. O amor que era em Portugal, terra de fado e revoluções, exigia coragem, mas recompensava com profundidade. Inês, sozinha em Lisboa, escreveu uma carta final. Eu errei por ciúme. Desejo-vos o melhor e a mim a cura. Beatriz, redimida, visitava-as aos fins de semana, levando queijos e histórias de vindimas passadas, aprendendo devagar a amar sem julgar. O inverno em Setúbal chegava manso, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas de arrependimento. Ana e Sofia, agora em Lisboa, instalavam-se num apartamento no bairro Alto, com janelas que davam para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge ao fundo. O ar cheirava a castanhas assadas e a jasminos noturnos, mas Sofia sentia saudades do sal do Sado. Lisboa é bela, mas Setúbal é a minha raiz, confessou uma noite, enquanto preparavam arroz de marisco na cozinha exígua. Ana, mexendo o tacho, respondeu, raízes crescem onde o amor as planta. Aqui, vamos florescer. A universidade absorvia Sofia como um vórtice, aulas de literatura comparada, onde debatia morna com fado, amigos que formavam um círculo protetor, dançando em bares de Alfama ao som de guitarras portuguesas. Ana, na nova escola em Belém, ensinava com renovado vigor, inspirada pela resiliência de Sofia. Mas o passado familiar, esse cão fiel, seguia-as. Beatriz, mudada mas não transformada, ligava semanalmente. O pai piorou. Ana. Vem para a vindima de inverno, as uvas tardias precisam de mãos conhecidas. E Inês, redescobrindo-se através da terapia, enviava livros de poesia lésbica, como A Ilha dos Amantes de Natália Correia. Com dedicatórias humildes, para que o vosso amor seja ilha, não prisão. O novo conflito surgiu subtil, como a névoa do Tejo. Sofia, imersa nos estudos, começou a frequentar um grupo de ativismo LGBT+, liderado por uma mentora carismática chamada Rita, uma mulher de 30 anos, com dreadlocks e tatuagens de azulejos, que organizava marchas pelo Rocio.
Rita via em Sofia uma sucessora natural e as reuniões noturnas estendiam-se em cafés, com debates acesos sobre direitos trans e visibilidade lésbica. Tu tens fogo, Sofia. Como a Sofia Anderson, poética e revolucionária, elogiava Rita, a mão demorando-se no ombro de Sofia. Ana notou a mudança, os regressos tardios, os olhos brilhantes com histórias de protestos. Quem é essa Rita que te faz rir tanto? Perguntou uma noite, o tom leve mas tingido de insegurança. Sofia riu, puxando-a para um abraço. Só uma amiga, Ana. Como Inês podia ter sido, sem o veneno. Mas a semente da dúvida plantara-se. Beatriz, visitando-as para um jantar de cozida à portuguesa, sussurrou a Ana. Cuidado, mana. O amor jovem é volúvel como dor em cheia. Não deixes que ela te troque por outra causa. O mal-entendido explodiu numa tarde de março, durante a Marcha do Orgulho em Lisboa. Ana, convidada por Sofia, juntou-se à multidão colorida na Praça do Comércio, bandeiras arco-íris ondulando como velas de caravelas. Viu Sofia no palco, ao lado de Rita, os microfones capturando as palavras. O amor lésbico não é privilégio, é resistência. O aplauso foi ensurdecedor, mas Ana sentiu um aperto no peito. Ao descerem, Rita abraçou Sofia de forma demorada, os lábios roçando a orelha num sussurro inaudível. Ana virou-se e foi-se, o coração martelado como o cimo de Belém. Sofia encontrou-a horas depois, no apartamento, encolhida no sofá com um copo de ginginha entocado. O que foi, Ana? Tu desapareceste. Ana ergueu o olhar, olhos inchados. Eu vi-te com ela. Rita. É como eu com Marta, começa com causas, acaba em traição. Talvez o nosso triângulo nunca acabe. Sofia ficou atônita, depois furiosa. Como podes? Rita é aliada, não amante. Tu estás a projetar o teu passado em mim, como Beatriz faria. A discussão escalou, palavras como facas, Ana acusando-a de ingenuidade, Sofia de paranoia. Sofia saiu porta fora, batendo-a com força, o eco reverberando como um fado chorado. Dias de silêncio seguiram-se, pontuados por mensagens não lidas. Sofia mergulhou no ativismo, marchando sozinha pela Baixa, Ana, em Setúbal, visitando o pai doente, encontrando consolo nas vinhas silenciosas. Beatriz, sentindo o cheiro de desastre, interveio, telefonou a Sofia. Miúda, o amor não é marcha, é casa. Vai ter com ela. Eu aprendi isso da pior maneira. Sofia, tocada pela sinceridade, pegou no comboio para Setúbal, o coração aos saltos como o mar em tormenta. Encontrou Ana na praia de Figueirinha, sentada na areia, o vento levar os cabelos. Ana, eu errei ao não ver teu medo. Mas Rita é só uma irmã de luta. O meu coração é teu, como Sada de Setúbal. Ana chorou, abraçando-a. E o meu é teu. Desculpa, o passado é uma âncora, mas tu és a vela que me leva. Reconciliaram-se ali, sob o céu crepuscular, prometendo terapia de casal, para desatar os nós herdados. O clímax familiar veio com a morte de Joaquim, numa manhã de abril florida. O funeral na igreja de São Julião, em Setúbal, reuniu a família e amigos. Beatriz, ao lado de Ana Sofia, segurou-lhes as mãos durante o sermão sobre redenção. Pai, perdoa-nos as fraquezas, murmurou ela. Após o enterro, na quinta, abriram o testamento. Joaquim deixara a vinha dividida entre as filhas, com uma cláusula, que o amor, em todas as formas, floresça aqui. Sofia, tocada, plantou uma muda de videira em homenagem, simbolizando raízes novas. Inês apareceu no funeral, discreta, com flores. Sinto muito pela perda. E parabéns pelo vosso amor. Eu encontrei o meu caminho, uma parceira em Évora. O gesto selou a paz, transformando o triângulo em quadrado harmonioso. A primavera em Lisboa desabrochava com fúria, jacarandás roxos pintando as ruas como veias de paixão. Ana e Sofia, fortalecidas pela perda e reconciliação, mergulhavam na rotina. Manhãs de café com pão de Deus, noites de leitura mútua, Sofia devorando o ano da morte de Ricardo Reis, Ana comentando com anotações marginais. O apartamento no bairro Alto tornara-se ninho, com fotos de Setúbal na parede. Elas na praia, Beatriz sorrindo pela primeira vez, Inês acenando de longe. Mas o último teste veio do exterior, como uma maré viva. Sofia, agora líder no grupo de Rita, foi convidada para um congresso em Porto sobre literatura queer ibérica. Vai sozinha desta vez? Perguntou Ana, o tom leve, mas o coração apertado. Sofia assentiu, beijando-lhe a testa. Confia em mim, amor. Como eu confio em ti. O Porto, com as suas ribeiras e vinhos robustos, envolveu Sofia em debates intensos. Rita, presente, manteve distância respeitosa, mas uma jornalista local, curiosa pelo casal de Setúbal que conquistou Lisboa, publicou um artigo sensacionalista, a professora e a aluna, amor proibido ou revolução? O texto distorcia factos, insinuava escândalo no liceu, revivia o passado de Ana com Marta como traição serial. Beatriz, lendo no jornal de Setúbal, ligou em pânico. Ana, isso vai destruir tudo. A família, o teu emprego. Inês, contactada pela jornalista, negou envolvimento, mas o dano estava feito.
Sofia, no Porto, viu o artigo e sentiu o chão tremer. Chamadas de amigos, olhares no Congresso. Correu para o telemóvel, discando para Ana. É mentira, mas dói. Vem cá. Ana apanhou o comboio noturno, o coração um tambor de guerra. Chegou ao Hotel Ribeirinho ao amanhecer, o dor prateado testemunha silenciosa. Encontrou Sofia no quarto, encolhida na cama, o rosto inchado. Eles vão nos separar de novo, soluçou Sofia. Ana sentou-se ao lado, puxando-a para o peito. Não, minha flor. Vamos enfrentar juntos, como os navegantes de Vasco da Gama. Publicaram uma resposta conjunta nas redes, uma carta aberta, evocando Camões e os direitos conquistados na Revolução dos Cravos. O nosso amor é Portugalidade, diverso, resiliente, humano. O backlash veio, mas também o apoio, mensagens de alunos antigos, de Beatriz, estou orgulhosa, Mana, de Inês, lutem como eu não lutei. Rita organizou uma leitura pública no Porto, onde Sofia recitou um poema original. Nas margens do Sado e do Douro, duas almas se entrelaçam não em triângulos de dor, mas em círculos de luz. Ana, ao lado, leu os certos de Flor Bela. Eu sou a que esperou tanto pelo amor que me há de matar. De regresso a Lisboa, o casal fortaleceu laços com terapia, explorando o humanismo português, visitas a museus, onde viam tapeçarias de amores míticos, jantares com Beatriz, que agora namorava uma viúva de Alcácer do Sal, descobrindo seu próprio coração que era tardio. Inês visitava, trazendo vinhos e histórias de redenção, o triângulo dissolvido em amizade. O verão trouxe o ápice romântico, uma cerimónia íntima em Setúbal, na falésia de Portinho da Arrábida. Não casamento legal, Portugal permitia, mas elas queriam algo pessoal. Beatriz oficiou, com anéis de cortiça gravados com versos de Pessoa. Juntamos hoje não corpos, mas almas, disse ela, voz embargada. Sofia, em vestido branco com bordados de rendas setubalenses, olhou para Ana. Tu és o meu fado e a minha morna. Ana, emocionada, e tu, a minha vindima eterna. O outono regressava a Setúbal como um velho amigo, com ventos que carregavam o aroma de figos maduros e o canto distante das cigarras. Ana e Sofia, agora casadas no coração, dividiam o tempo entre Lisboa e a Quinta Herdada, onde as vinhas floresciam sob cuidados partilhados. Beatriz gerira a parte dela com generosidade, transformando a casa principal num retiro para artistas quer, um farol para almas como a delas outrora. É a minha penitência e redenção, dissera ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Inês, estabilizada com a parceira em Évora, enviava convites para exposições de azulejos temáticos, amores escondidos, inspirados na sua própria jornada. O mal-entendido final, o artigo sensacionalista provara-se bênção, trouxera visibilidade positiva, com convites para palestras em universidades, onde Ana e Sofia falavam de amor como literatura viva. O triângulo que quase nos destruiu ensinou-nos empatia, concluíam sempre mãos entrelaçadas. Um dia, numa vindima tardia, Sofia sentiu o peso de uma novidade. Ana, estou grávida. A adoção, uma menina de um orfanato em Faro, com olhos como teu má. Ana chorou de alegria, abraçando-a entre as uvas. Seremos família, como a de verdade, tecida de fios partidos e remendados. Beatriz, informada, riu. Tia Beatriz, hein? Vou ensinar-lhe fado e futebol. O fim, humaníssimo, veio num entardecer na praia de Galapos. Ana e Sofia, de mãos dadas, viam o sol mergulhar no Atlântico, o céu um quadro de Turner com tons de saudade e esperança. Quase perdemos tudo, triângulos, fantasmas, mal-entendidos, murmurou Sofia. Ana sorriu, mas o amor português é assim, dramático, mas eterno. Como Setúbal, que nos acolheu de volta. E assim, sob as estrelas que Pessoa sonhara, elas caminharam para casa, não sem cicatrizes, mas inteiras, num abraço que desafiava o tempo.